Queridos amigos, queridos irmãos, é com uma imensa alegria que mais uma vez rogamos a licença aos corações amigos que nos assistem pela rede mundial de computadores, para que possamos adentrar os vossos lares e dividir com vocês, tecermos em conjunto reflexões acerca dos ensinamentos dos Espíritos e do Evangelho de Jesus, revivido, redivivo pelo Espiritismo. Vamos rogar, inicialmente, ao Divino Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, para que possam se fazer presentes em nossa conversa de ensino, nossa conversa de aprendizado mútuo, pedirmos aos espíritos amigos da corrente de paz e de amor que envolve toda esta grande equipe de trabalhadores encarnados e desencarnados, que possam eles, mais uma vez, se fazerem presentes e nos envolverem com a sua intuição, com a sua paz, com o seu amor, a fim de que os instantes, os minutos que se seguem e que passaremos juntos, possam ser sinônimo de aprendizado e de crescimento espiritual para cada um de nós. Que assim seja. Queridos amigos, no dia de hoje, nós gostaríamos de recordar rapidamente a questão da lei do perdão. Vivemos tempos tão tumultuados, tão difíceis em todas as instâncias. Temos visto companheiros, irmãos, estabelecendo dissensões, discussões, brigas de vários matizes, de várias ordens. Vivemos uma época de divisões no esporte, na política, nas ideologias, política, de costumes, e naturalmente isso divide o mundo em duas partes. Mas de alguns anos para cá, isso tem provocado, tem aumentado bastante, tem escalonado e tem atingido muitas vezes pessoas que antes eram muito próximas. Tem atingido familiares, irmãos, amigos, pais e filhos, casais, amigos de uma vida toda que, de repente, por uma ou outra questão, tem deixado de conversar, tem deixado de se relacionar entre si, para dar preferência, enfim, a ter razão, a que seu ponto de vista, seja de qualquer ordem, prevaleça. São tempos também de muita pressão psicológica, de muito sofrimento psicológico para toda a humanidade. Qualquer um de nós, com quem se fale, estará envolvido aqui e ali com lutas de grande dimensão. São lutas de dificuldades financeiras, de problemas no trabalho, de problemas de saúde, de problemas de vários e vários matizes diferentes, que tornam as pessoas fragilizadas e, ao mesmo tempo, bastante irritadiças e frágeis.
fazendo com que, muitas vezes, por motivos pequenos, essas pessoas se tornem agressivas ou cometam atos que firam, que agridam pessoas queridas da sua convivência. Então, mais do que nunca, nós falarmos da questão do perdão se faz impositivo, se faz importante. Se nós temos dificuldades, se nós sofremos, passamos por tudo isso que os nossos irmãos também passam, e somos atingidos por outras pessoas que nos são caras, que nos são especiais, é importante que nós, pelo menos, tenhamos o conhecimento acerca da lei do perdão, para que não parta de nós o rompimento ou nos sentirmos ofendidos, e que também, se nós, em nossa fragilidade, nós nos tornarmos de alguma maneira agressores, que saibamos compreender essa dinâmica e pedir o perdão, porque nada justifica um rompimento, nada justifica uma divisão. O perdão, longe de ser um favor que prestamos a quem nos ofende, é, sobretudo, como nós vamos conversar, é, sobretudo, uma oportunidade de nossa própria libertação, da libertação daquele que se sente ofendido. Se nós quiséssemos definir, tentarmos explicar a alguém que chegasse a esse planeta o que é o perdão, nós diríamos que, né, o que ele não é dizer eu te perdoo, ele não é uma declaração verbal da boca para fora. O perdão é um processo mental ou espiritual, como queiram, de fazer cessar em nós um sentimento de ressentimento, de mágoa ou raiva contra outra pessoa ou contra nós mesmos. Porque temos esse fenômeno que também é muito comum, se multiplica nos dias de hoje, que é a questão da autoculpa, do automartírio, de nós não nos perdoarmos, e isso vem a se tornar um problema bastante grave, bastante difícil. Muitas vezes a gente interpreta, né, a gente não perdoa por uma questão que, se a gente for refletir mais a fundo, na verdade é orgulho ou egoísmo. Como assim o fulano me fez isso, a fulana me fez aquilo, e eu ainda vou perdoá-lo, né? Ora, eu não, né? Que vão pensar de mim, o que vão dizer de mim, que eu sou alguém que não se dá o respeito, que as pessoas podem fazer o que querem, que não dá nada, que eu vou perdoar, que eu não vou nem dar bola. Não, eu não posso perdoar o fulano, tem que ser punido, ele tem que ser castigado. Como assim eu vou perdoar? Não, né? Então, muitas vezes nós vemos o perdão como sendo um ato de virtude, de generosidade que se pratica em auxílio àquele que ofendeu. A gente muitas vezes vê, não, perdão é um ato de virtude, de caridade, de generosidade, em auxílio, em favor de quem ofendeu, por parte da vítima. E aí nos surge, né, de pronto, assim, uma ideia de injustiça. Como assim perdoar? Como assim a pessoa me agride e sou eu que tomo a iniciativa de oferecer
perdão a essa pessoa? Eu que fui vítima que deveria estar recebendo algum ato de amor, algum ato de caridade. Mas, se nós formos pensar a fundo, o perdão é sobretudo, ele diz, sobretudo respeito a nós mesmos. Porque ele não, né, a gente não tem que questionar se o ofensor, aquele que agrediu, merece ser perdoado. Se é caso ou não de caber o perdão a ele. É, sobretudo, a questão de nós nos libertarmos deste sentimento de mágoa, este sentimento de ódio, este sentimento de angústia que nos corrói por dentro e que fere apenas a nós próprios. Somos nós que estamos sofrendo com esse sentimento de mágoa e de ressentimento. Nós imaginamos que esse nosso ódio que nós sentimos contra a pessoa, enfim, que nos ofendeu, que nos agrediu, contra o ofensor, nós muitas vezes achamos que com isso nós estamos punindo essa pessoa. Então nós sentimos ainda mais ódio, ainda sentimos mais ressentimento, mais raiva, e imagine que loucura, a gente acha que com isso a gente está punindo a pessoa. Mas, na verdade, a vítima deste sentimento somos nós próprios. É no nosso corpo que a úlcera nervosa surge. É no nosso corpo que esse sentimento vai se transformar, muitas vezes, numa enfermidade física. É em nossa mente, é em nosso cérebro, em nosso corpo, em nosso espírito, que esse sentimento vai ali na frente se transformar em uma ansiedade ou um quadro de depressão que vai nos exigir intervenção médica. É em nós que esse sentimento de raiva, de angústia, de ressentimento vai estragar os nossos dias. Esse amargor que nós passamos, que nós instalamos em nós, ele vai tornar cinzentos os nossos dias, e não os do ofensor. Vai nos tornar pessoas amargas, que vão se tornar agressivas, vamos nos tornar pessoas grosseiras, muitas vezes com o nosso filho, que não tem nada a ver com a história. Vamos nos tornar irritadiços com o esposo, com a esposa. Vamos nos tornar agressivos com os nossos próprios pais. Vamos nos tornar arredios à convivência com amigos. Vamos nos tornar profissionais relapsos em nosso trabalho. É um processo que nos destrói e que nos transforma em pessoas piores. Para todos aqueles que nos rodeiam, nos transforma num pai pior, num filho pior, num amigo pior. Nós, à guisa de sentirmos esse ressentimento e esse ódio, nós vamos criar problemas para nós e talvez vamos ofender a pessoas inocentes, onde nós vamos ser os ofensores, simplesmente porque nós transformamos a nossa vida num inferno. Imaginar que sentir ódio ou raiva de alguém que nos ofendeu traga algum problema para a pessoa, puna a pessoa que ofendeu,
é, no mínimo, uma loucura. É como servir veneno para que o outro bebesse e a gente bebesse veneno. Aquele que nos ofendeu, muitas vezes, ele tem um tal grau de psicopatia ou enfim, de blindagem mental, que ele não está nem aí para a gente. Muitas vezes ele se diverte até com o nosso ódio, com o nosso... Olha, além de eu ofender, agora a vida dele se transformou num verdadeiro inferno. Né? Ele já não sorri mais, ele já não sai mais, ele não se diverte mais, ele só fica se remoendo em ódio. Daqui a pouco é diagnosticado com alguma ulceração, alguma doença que vai precisar de tratamento. Então, aquela ofensa inicial, nós estamos, de uma certa maneira, potencializando a ofensa que nos foi feita. Se o agressor quis nos trazer um prejuízo, nós pegamos esse prejuízo e multiplicamos várias vezes esse sofrimento, ou seja, ele quis causar um dano 5 e nós pegamos aquilo e vamos multiplicando e entramos num processo de autodestruição gravíssimo, que leva séculos às vezes, e que nos torna depois obsessores e nos faz perder muito tempo no caminho da evolução. Então, essa primeira ideia, ela é substancial para nós compreendermos que o perdão não é em favor de quem nos ofendeu. O perdão é uma atitude em favor de nós próprios, é uma libertação. É nós não valorizarmos a ofensa, mas sim nos permitirmos continuar vivendo apesar da ofensa sofrida. Nos permitir a oportunidade de recomeçar em condições melhores, apesar da ofensa que nós sofremos. Então, quando nós somos agredidos em alguma maneira, é claro que dói. É claro que fere, que nos faz sofrer. Mas busquemos força em Jesus, na prece, para que possamos aliviar esses sintomas dentro de nós, buscando o quanto antes restabelecer as condições que nós tínhamos antes da ofensa. Precisamos nos focar na nossa recuperação, o nosso restabelecimento após o que aconteceu. Precisamos voltar a estar bem o quanto antes. É nisso que devemos nos importar. E não em sentir ódio, em viver do vitimismo, que muitas vezes nós nos deixamos envolver por esse sentimento, né, de sermos vítimas, porque aquele que assume um papel de vítima e fica lamentando, olha, que coisa triste, que vida triste é a minha, como eu sou desgraçado por ter sofrido isso, por ter passado isso, meu Deus, por que isso aconteceu? Oh, como eu sofro, oh, como... isso não nos ajuda, isso nos deixa estacionados. Ficar perguntando por que aconteceu, por que fulano agiu assim, nos deixa jogados à beira da estrada, sofrendo e estacionados no caminho da evolução. Então, diante da ofensa recebida, procuremos, sobretudo, nos focar mais do que nunca
no processo de nos restabelecermos, de retomarmos a nossa vida, de retomarmos o processo de evolução, não deixando que aquela ofensa, que aquela mágoa, que aquele ressentimento nos transformem em verdadeiros monstros espirituais que vão destruir a luz que antes irradiávamos para os nossos familiares e amigos. Pessoas que precisam da nossa luz, da nossa estabilidade mental, espiritual, emocional. Não podemos deixar que a ofensa de outras pessoas nos transforme em criaturas atrasadas, ignorantes, estacionadas num sentimento de vitimismo improdutivo. Ah, mas então, né, o ofensor fez o que fez, vai ficar livre e solto? Não. Deus cuidará dele. As leis de Deus, as leis morais, as leis divinas, elas são implacáveis. Quem erra, quem semeia equívocos, ali na frente vai colher as suas consequências. Não precisa ser pelas nossas mãos. De maneira alguma, não precisa. Precisamos ter essa confiança. Nós sabemos que Deus está vendo tudo o que aconteceu, o que acontece. Nós temos que confiar que Ele, tendo visto que fomos vítimas de uma injustiça, que as suas leis vão naturalmente procurar recompor aquela situação. E que a nós cumpre nos libertarmos daquela ofensa. Esquecermos, claro, isso é bem importante. O perdão não significa, não nos torna ingênuos. Olha, o fulano me surrou, né? Meu esposo me bateu, vou perdoá-lo. Ou esquecer, não. O que aconteceu, eu preciso lembrar para, né, eventualmente tomar providências legais, no caso de agressão, de eu tomar cuidado com aquela pessoa, eventualmente eu até me separar da pessoa, talvez tenha que ser necessário, para não dar aso a uma segunda tentativa de agressão, por exemplo. Mesmo assim, eu estou perdoando? Sim, eu estou perdoando porque eu não vou ficar vinculado a esse sentimento. Uma coisa é o sentimento de ódio, de ressentimento. Outro é não aprender ou fazer de conta que não aconteceu nada e não guardar a lição que aquele acontecimento nos traz. Nós precisamos ter isso. Guardar conosco que a partir de agora eu preciso tomar cuidados, agir dessa ou aquela maneira diferente. O perdão está em não passar o resto da sua existência envolto em ódio e mágoa destruidora que me transforma em uma criatura muitas vezes até pior do que o agressor. Muitas vezes o meu revide, a minha reação a uma agressão, às vezes são mais virulentos do que a agressão sofrida. Então, a mágoa que nós retemos, guardamos, ela é uma doença para o espírito, que corrói as forças físicas do nosso corpo, gerando doenças, e nos envenena a alma, atrasando a nossa evolução, nos estacionando no processo evolutivo, e muitas vezes nos tornando pessoas que vão cometer coisas erradas, agravando a nossa situação de débitos espirituais. Então, o perdão, ele é necessário para a nossa própria paz. Perdoar é construir a nossa paz, apesar daquilo que a pessoa fez conosco.
Confiar a Deus a reparação, tomar as nossas precauções. Muitas vezes, o que a pessoa fez revela o que a pessoa é. Talvez a partir de agora eu não possa confiar mais nessa pessoa. Talvez até das próximas vezes eu não possa agir dessa ou daquela maneira. Por quê? Porque aquela ofensa me ensinou que eu preciso me portar de maneira diferente. Esse é o aprendizado. Agora, eu ficar odiando, né, querendo, né, me corroendo por dentro, sofrendo com aquilo que foi feito, não, eu vou tomar as minhas precauções, eu vou me proteger daquela pessoa para que a ofensa não volte a ocorrer, vou eventualmente até precisar tomar medidas, mas eu não vou entregar a minha vida, a minha paz para aquela pessoa. Eu vou perdoar no sentido de que eu vou pacificar o meu espírito e viver a minha vida de maneira construtiva e entregar o justiçamento daquele que ofendeu a Deus, as leis da vida. Isso é perdoar. Por isso que Jesus disse que não se deveria perdoar apenas 7 vezes, como os antigos ensinavam, mas 70 vezes, 7 vezes. E aí a pessoa mais ortodoxa faz a conta, 70 vezes 7, 490 vezes. Né? Não. Não. É perdoar, né? É uma alegoria, é um símbolo que Jesus usa para dizer perdoar infinitas vezes, perdoar sempre. Então, perdoar é um ato de amor? Sim, mas para nós mesmos. É um ato de amor para conosco próprios. Isso também na questão do auto-perdão. Quem perdoa se permite viver. Quem perdoa se pacifica. Quem perdoa se permite crescer. E que bom que aquele que eventualmente receba o perdão, que não necessariamente eu preciso procurar a pessoa e dizer eu te perdoo. Perdão muitas vezes é uma coisa nossa. Eu perdoo e vou seguir a minha vida. Talvez eu não tenha essa força. Talvez eu não queira me humilhar, ou eu ache que é me humilhar eu ir lá e dizer eu te perdoo. A pessoa pode dizer, eu não quero nem ter perdão, o que eu fiz foi certo, eu faria de novo. O perdão é um ato em relação a nós mesmos, a nossa pacificação. Não diz respeito a quem nos ofendeu. O perdão, assim, é um valoroso caminho para a nossa própria paz, para a nossa própria estabilidade espiritual, para o nosso crescimento espiritual e para o progresso. Então, com que a gente possa refletir a respeito disso e ver, né, refletir aí na nossa existência, se muitas vezes os nossos dias, os nossos pensamentos não têm estado nublados, né? Nossos dias têm sido tristes, nossos dias não têm sido de rancor, de angústia, de ódio mesmo, né? E que talvez tudo isso esteja sendo causado por um sentimento que eu tenho contra alguma pessoa. Será que vale a pena seguir vivendo assim? Será que não é melhor eu me desligar dessa situação? Deixar de reviver, porque toda vez que eu lembro do ofensor ou da ofensa, é como se de alguma maneira eu revivesse, eu sofresse de novo a ofensa. E de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, isso vai cada vez me machucando mais.
será que realmente vale a pena isso? Ou, de repente, eu procuro me libertar disso pelo perdão, a fim de que eu possa prosseguir na minha atual encarnação de uma maneira, né, numa vida mais ensolarada, mais bela, mais bonita, e que as pessoas, e que eu ilumine, né, encontre a minha paz, ilumine a mim mesmo, e que essa minha luz, essa minha paz também ilumine as pessoas que eu amo ao redor de mim, e que eu seja, assim, né, um farol que torne a vida das pessoas melhor, mais bonita. Então, o perdão é algo sobre o que nós precisamos refletir muito, principalmente se queremos ter paz e felicidade. Vamos então agradecer mais uma vez aos espíritos amigos por ter estado conosco nesta nossa breve conversa sobre a lição do perdão. Que eles nos permitam olhar para dentro de nós mesmos e refletirmos se as mágoas, as dificuldades, que muitas vezes tornam os nossos dias mais nublados, frios e dolorosos, se não é o momento de perdoarmos, de transformarmos a nossa paisagem mental e espiritual, permitindo que a luz do amor de Deus possa nos envolver, nos felicitando os dias e nos transformando em pessoas melhores, com mais paz, e que irradie paz para as pessoas a que amamos, que estão ao nosso lado, nossos companheiros de caminhada. Que possamos fazer luz em nossas almas com o perdão. Que os espíritos amigos, em sendo essa nossa situação, nos ajudem nesse processo. Nos deem forças, nos intuam, nos fortaleçam para que tenhamos a coragem e a força de fazer esse processo tão necessário para a nossa paz e para a paz de todos aqueles que nos envolvem, que dividem conosco a grande jornada de evolução. Que os espíritos amigos possam abençoar e envolver a nós, a nossos familiares, aos nossos lares, também aos nossos lares, os vizinhos, também dos nossos inimigos, daqueles que nos ofenderam. Que aqueles que sofrem, que passam por algum tipo de provação, possam também ser abraçados, envolvidos e auxiliados de acordo com as possibilidades divinas. Que o Mestre Jesus nos abrace a todos, nos envolva e nos despeça em paz. Muita paz a todos.